Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Endrigo e hoje a gente vai falar sobre modelos multinível. Eu confesso para vocês que a primeira vez que eu vi isso na aula eu fiquei meio assustado, parecia até chefão do Dark Souls. Depois você comenta lá qual jogo você já gostou e curtiu ali, eu joguei vários. Mas vamos lá para a aula. E se esse conteúdo for interessante para você, curte e compartilha. Os modelos multinível são modelos que eles consideram uma estrutura multinível dos dados, né? Ou seja, os dados estão aninhados, agrupados. Por exemplo, você pode ter funcionário que está agrupado dentro de empresa, empresas dentro de países e por aí vai, ou mesmo escola ou localização geográfica, então pessoas de uma mesma cidade, do estado, país, ou até mesmo esse agrupamento pode ter sido feito por uma análise de cluster, que você montou dos dados, você criou os clusters e depois você vai avaliar o efeito das variáveis em cada cluster. A grande diferença é que no modelo OLS você tinha toda aquela nuvem de pontos e ele cria uma reta, se fosse o caso da regressão linear, para melhor se ajustar a todos aqueles pontos. No GLMM, né, o multinível, ele considera diferentes retas para cada grupo, né? Então, com isso você vai ter diferentes interceptos, ou alfas, e diferentes betas, a inclinação de cada reta. Então, você teria uma fórmula para a primeira empresa, uma para a segunda, uma para a terceira, que nem está aqui. Então, você teria cada Y da empresa com um beta diferente, beta 01, que seria o intercepto, 01, 02, 03, e 11, 12, 13 seriam os betas de inclinação, vezes o x, que é a variável que você está avaliando. Pode ser horas de empenho do funcionário, enfim, mais os épsilons, que seriam os erros. Isso aqui seria o primeiro nível da nossa modelagem. O nível 2 ele vai detalhar, vai entrar em detalhe em cada um dos beta zeros e do beta 1. Então, por exemplo, o beta 0J, para cada um deles vai ser um gama 00 mais um gama 01 vezes o WJ, e o W seria uma variável da empresa, então pode ser anos de vigência que aquela empresa existe, que tem experiência, mais um Ni0J, que seria um efeito aleatório do intercepto. O beta 1J seria um gama 10 mais um gama 1 vezes a variável WJ mais um Ni 1J. Esse Ni 1J é o efeito aleatório da inclinação. Então você vai entender, né, e vai permitir diferentes alfas e diferentes betas no seu modelo. Juntando essas duas equações, né, substituindo, a gente tem essa equação aqui a final. Então, o y vai variar em função do gama 00 mais gama 10 vezes x mais gama 01 vezes o w, e aqui uma parte importante, gama 11 vezes w vezes o x. Ou seja, essa variável ela está capturando a interação entre as duas variáveis, x, que é do funcionário, mais w, que é da empresa. Todo esse bloco aqui inicial seria os efeitos fixos, e os efeitos aleatórios, que aí vão variar conforme cada uma das empresas, no nosso exemplo, seria o N0J mais N1J vezes o X mais o Epsilon e J. Se a gente tentasse traçar um paralelo com os modelos OLS, a gente teria que esse gama 00 equivaleria ao alfa, o gama 10 vezes x seria o beta 1x1, o gama 01 vezes w seria um beta 2 vezes x2, esse efeito aqui a gente não teria no LS, nem esses efeitos aleatórios, e o epsilon seria como se fosse o Mi, né, o erro. E entrando um pouquinho mais no detalhe desses efeitos aleatórios, se o Ni1, Ni0 e o Ni1 forem zero, eu teria isso aqui, né? Eu teria várias retas, todas as retas iguais, né? Tudo eles igual a zero seria o nosso GLM, o que a gente tem hoje. Se o Ni0 for zero e o Ni1 for diferente de zero, significa que eu tenho o mesmo intercepto para todas as retas. Então, teria todas as retas de inclinações diferentes por causa do Ni1, mas partindo no mesmo ponto. E se for ao contrário, né, o Ni0 for diferente de zero e Ni1 for igual a zero, eu teria retas paralelas. Seria mais ou menos o efeito do madame, conforme aquela variável sua. Se ela for 1 ou 0, ela vai adicionar uma quantidade fixa para cima ou para baixo naquela variável, como se a sua reta subisse ou descesse conforme a sua dummy. E o último caso, se os dois forem diferentes de zero, que você vai ter um modelo ali GLM, onde você está... Cada uma da empresa vai ter um intercepto, né, diferente e inclinações diferentes também.
Então, o desempenho, por exemplo, do colaborador, a cada hora despendida varia de forma diferente, tem uma taxa de crescimento diferente. Nesses modelos, o ideal é a gente fazer uma modelagem step-up. O que é isso? A gente começa modelando modelos mais simples possível e vai aumentando a complexidade e avaliando se faz sentido continuar aumentando a complexidade ou não. O modelo mais simples seria o modelo nulo. Y de J vai ser o gama 00, mais aí o Ni 0J, mais o epsilon e J. No R, a gente faria modelo nulo, recebe LME, fixed y em função de 1, essa parte aqui é o que vai definir o gama 00, random em função de 1, barra o pipe, aqui eu estou colocando empresa, seria a sua variável do agrupamento, isso aqui vai definir o Ni 0J. Data, o seu data frame, o method REML, que é o Restricted Estimation of Maximum Likelihood, que é o algoritmo para estimar os valores. E aí você vai ter um modelo, você pode avaliar as significâncias estatísticas da variância do Ni0J para ver se faz sentido continuar ou não, ou se volta para o modelo GLM, o LS, né? E se a gente for adicionar agora os interceptos aleatórios, né? Então, aqui eu grifei o que aumentou do último de cima, né? Então, você vai entrar agora um gama 10 vezes x e j, e no modelo, no R, o que vai mudar? O fixed, em vez de ser y em função de 1, vai ser y em função de x. Ou seja, você está aceitando que vai ter variações conforme varia essa variável x, né? Então, que é esse cara aqui que eu grifei. E o restante tudo igual. Agora, dando mais um degrau de complexidade. Aceitando intercepto e inclinação aleatório. Então, o que vai aumentar aqui na sua fórmula? Você já tinha o Ni0J, você vai acrescentar o Ni1J vezes o x e j. Esse cara aqui seria o efeito da empresa. O efeito da empresa no resultado final. Modelo, o que vai mudar? É tudo igual. O y já variava em função de x na componente fixa. Agora, na randômica, você também vai falar que ele vai variar em função de x, não é mais fixo 1. E segue o total. Pipe, o seu agrupamento, data frame, o method igual. E o modelo final, agora a gente está aceitando que também tem variações conforme a variável W, que é uma variável das empresas. Então, a gente vai acrescentar nessa fórmula aqui o gama 01 vezes WJ, mais o gama 1 vezes W vezes X, ou seja, é um efeito entre essas duas variáveis, a interação entre essas duas variáveis. E o restante segue. O que vai mudar no modelo no R, você vai falar que o Y já variava em função de X, que a gente tinha até agora, mas também ele varia em função da W e mais também da X, daqui 2 pontos vezes W. O R entende que está multiplicando as duas variáveis. Nesses modelos multinível não existe o stepwise, então você vai ter que avaliar aqui, fazer teste acrescentando ou tirando essas variáveis. Se você tiver várias variáveis do componente do indivíduo e do grupo, você pode ir colocando aqui a interação delas e vendo se tem significância estatística ou não, né? O final aqui segue igual. E aí, para você avaliar a variância dos efeitos aleatórios, a gente criou essa fórmula no nosso curso, que era STDR NLME modelo. Nesse caso, para avaliar esses efeitos aleatórios, o professor sugeriu pode usar 10% de significância. E tentando entender o que é cada um deles aqui nessa tabelinha, o Ni0J, se o valor p-valor for menor que 0,1, significa que tem diferença entre os funcionários de diferentes empresas. Se não desse relevante, você poderia voltar para o LS, né? O Ni1J, se o valor for maior, né, não é significante, é como se não existisse efeito de inclinação aleatório, se não fosse significante. As setas iam ser paralelas e o LL seria o mesmo do modelo anterior, só com intercepto aleatório. Ou seja, seria só a mudança ali, a reta deslocando ali para cima ou para baixo. E se o epsilon for relevante, né, menor que 0,1, isso significa que tem diferença no desempenho entre os funcionários diferentes, entre os indivíduos diferentes. Tudo bem? Para a gente fazer predições, a gente pode usar a fórmula predict, modelo, aí level sempre 0, 2.1, aqui o R entende que o 0 é o nível 1 e o 1 é o nível 2. New data, data.frame, empresa, aí você vai colocar o número, qual empresa que você está avaliando.
quanto que você quer para a variável x, aqui eu coloquei A, seria o valor que você quer estimar, W igual a B, que aí também seria o valor que você quer dessa variável W, e você vai ter a predição. Essa predição ela vai devolver dois valores, vai devolver uma parte fixed, um valor aqui, exemplo C, e empresa, né, que é o grupo D, esse seria um outro exemplo aqui, só para ilustrar. Essa primeira componente C aqui, fixed, teria só os efeitos fixos. Essa componente empresa aqui, esse valor, ele considera todos os efeitos fixos mais aleatórios. Numa predição, esse seria o valor mais correto para você utilizar, né? Considerando um funcionário da empresa tal, com X horas de desempenho e W anos de existência, esse é o valor que a gente tem que considerar. E a gente pode criar as predições para todo o data frame. Então você pode criar uma variável df cifrão yfitted, recebe predict o modelo vírgula data frame. Então ele vai entender, pegar cada linha do seu data frame, fazer a predição e jogar nessa variável aqui que a gente criou. Uma outra variável, né, uma relação interessante é o ICC, que é o Interclass Correlation. É você avaliar a variância de uma variável com relação às outras. Por exemplo, se a gente fizer o var do ni0j mais do ni1j e dividir pela somatória variância do ni0j mais do ni1 mais do epsilon, a gente teria o percentual da variância de y que é explicada pela empresa e não pelo funcionário, pelo desempenho de um e não do outro. Você pode fazer só do ni0j, só do ni1, só do epsilon, né? Um outro ponto que você pode fazer é o intervalo de confiança dos valores, aí é só fazer intervalos e o modelo. E, de novo, não existe o stepwise, então você vai ter que testar ali cada uma das variáveis para ver se é relevante ou não. É isso aí, pessoal, por hoje. Muito obrigado e até a próxima, quando a gente vai falar dos modelos HLM3 com medidas repetidas no tempo. Muito obrigado. Parou? Acho que está aqui.